Do quarto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de Geografia e para a aula de hoje vamos estudar sobre os seguintes temas: a hidrografia do Brasil, o clima do Brasil e a vegetação do Brasil. Vamos começar pela hidrografia. Vou pedir que vocês abram o livro de vocês na página 40, tá certo? Agora que vocês já estão com o livro de vocês em mãos e aberto na página 40, vamos iniciar nossa aula. Vamos falar um pouco sobre a hidrografia. A hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço. E que espaços são esses, tia Olivia? Pode ser dos rios, dos mares, dos lagos, dos oceanos, né? Os oceanos e os mares são grandes extensões de águas salgadas que combinam, que contornam todos os continentes. E o Brasil, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre os rios. Os rios são as correntes naturais de água doce que tomam a direção do mar, de um rio ou de um lago. E os rios, eles são divididos em 5 partes. Vocês sabem me dizer quais são essas 5 partes? Isso mesmo, a nascente, a afluente, as margens, o leito e o foz. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A nascente, como o nome já diz, é o local onde o rio nasce, onde ele tem o seu início. A afluente é o local onde o rio despeja suas águas e ele toma uma direção para um outro rio principal. As margens são aquelas partes de terra, tanto do lado esquerdo como do lado direito, que é banhado pelas águas do rio, tá certo? O leito é aquele percurso que o rio tem, que as suas águas têm durante todo um caminho. E o foz é o lugar onde o rio despeja as suas águas. É onde a água é despejada e toma outras direções, tá certo? Os rios que nunca seca, eles são chamados de rios perenes, que são aqueles rios que eles estão cheios durante todos os anos. E também tem aqueles rios que são temporários. Os rios temporários, geralmente no período de estiagens, no período de seca, né, naqueles locais aqui, principalmente no sertão de Pernambuco, que passa um período do ano sem chover, e aqueles rios eles passam aquele tempo seco, que são chamados de rios temporários. Eles só voltam a ter água naquele período de chuva, aí eles voltam a encher. Por isso eles têm o nome de rio temporários, tá certo? Ao conjunto de terras drenadas por um rio, chamamos eles de bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é o conjunto de terras banhadas por um rio. E aqui no Brasil temos algumas das principais bacias hidrográficas, que é citada pelo nosso livro, que são elas a do Rio Amazonas, do Rio Tocantins, do Rio São Francisco e o do Rio da Prata. E a maior bacia hidrográfica do nosso planeta é a do Rio Amazonas. Vocês sabiam disso? Agora vamos virar para a página 41. Na página 41 é o mapa, né, onde mostra a divisão hidrográfica das bacias, né? Como vocês podem ver no mapa, a do Rio Amazonas ocupa maior espaço, como eu já havia falado, que é a maior bacia hidrográfica do planeta e a maior do nosso país, né? Agora aqui na página 42. Os lagos e alagoas são acumulações de águas de grande ou de pequena profundidade. Existem lagos naturais e lagos artificiais. Os lagos naturais, né, como o nome já diz, são vindas da natureza, de um olho d'água, né, e surgem aqueles lagos. E os lagos artificiais, em pessoas que têm, por exemplo, fazenda, chácara, terrenos grandes, eles podem montar aquele lago artificial, né? Às vezes tanto para decoração ou para criação de patos, de alguns animais que precisam ficar naqueles lagos. Aí são lagos artificiais, porque são lagos feitos pelos homens, tá certo? Também é possível encontrar água nos lençóis freáticos, que são tomadas
que são águas formadas pelo solo e passa por várias de suas camadas da terra, até um reservatório de água no subsolo. As várias camadas do solo pelas quais a água passa e a filtram, dessa forma, a água dos lençóis freáticos ela é considerável potável, né? A água potável é aquela que é própria para o nosso consumo. É a água que é própria para o consumo humano. Tá certo? Agora a gente vai lá para a página 45. Na página 45, nós vamos dar início ao nosso segundo assunto, que é sobre o clima do Brasil, né? O clima do nosso país. Aí vamos lá, iniciar. O clima é o conjunto de condições atmosféricas que caracterizam um lugar, tais como a temperatura, o vento, a chuva, a seca, a estiagem ou as variações na umidade do ar. Para estabelecer um clima de um lugar, é necessário analisar os seus fenômenos atmosféricos durante um período, né? Verificando com que frequência eles ocorrem. Por isso, tem a climatologia. O que é a climatologia? É a ciência que estuda e descreve como se classifica o clima, né? Como se classifica o tempo e quais são as influências, né, que ele tem para que haja essa variação no decorrer do ano ou no decorrer de um determinado período. Tá certo? No Brasil, os principais tipos de climas são o equatorial, que apresenta temperaturas elevadas e chuvas abundantes em uma predominada região do norte do país. O clima tropical predomina em nosso país e é caracterizado pelas temperaturas elevadas de boa parte do ano. O clima tropical ele pode ser dividido em tropical continental, de altitude ou úmido, tá certo? Agora aqui na página 46 temos também o semiárido. Apresenta temperaturas anuais elevadas e chuvas escassas, irregulares, e é predominante esse clima no sertão nordestino, né, que é mais seco, né, aquela área mais seca. E subtropical. Apresenta estações do ano bem definidas, como invernos para os padrões brasileiros e verões para os padrões quentes. Aí aqui na página 45, né, e 46, vocês podem observar as imagens sobre cada tipo de clima que eu falei para vocês. Aí vocês podem observar cada imagem que é característica daquele lugar, tá certo? Agora vamos aqui para a página 48 e falar já da vegetação do nosso país. A vegetação. Vegetação é o conjunto de espécies de plantas características de uma região. As áreas verdes protegem o solo da erosão. O que é erosão? Erosão é o desgaste, é a sedimentação do solo. E existem vários agentes erosivos, que são a água, os ventos e os seres vivos. O Brasil apresenta diversos tipos de vegetação, que são influenciados pela grande extensão territorial e pela diversidade climática do país. As formações de vegetais fazem parte dos biomas, que representam um conjunto de vida que podem ser animal e vegetal, presente em uma região. Agora aqui na página 49, vamos falar sobre os biomas presentes no nosso país, tá certo? O primeiro é a floresta amazônica. A floresta amazônica é caracterizada pela grande variedade de espécies de animais e vegetais, sendo comuns na região árvores de grande e médio porte. Assim como o clima, a grande quantidade de chuvas colabora para o desenvolvimento vegetativo da região. E o solo é rico e é essencial para milhares de espécies que lá se desenvolvem,
né? Devido à grande quantidade de chuva, o solo é rico em vegetais, né? E as plantas elas se desenvolvem mais rápido naquela determinada região da floresta amazônica. A caatinga é uma vegetação resistente ao clima semiárido. É formada por plantas adaptadas e irregulares das chuvas e altas temperaturas, que é a região que a gente vê na parte do sertão, que são aquelas plantas que são mais secas, mesmo sem a presença de água, né, de muita água, mas elas se desenvolvem, porque é plantas características da caatinga. O cerrado. No cerrado predominam plantas rasteiras, como os arbustos e árvores pequenas. No cerrado predominam plantas de pequenos portes, são aquelas plantas bem pequenas, né? A Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma formação de vegetal bastante densa e diversificada, caracterizada pela presença de árvores altas, como troncos grossos, e além de plantas ornamentais, como bromélias e orquídeas, né? Que orquídeas são flores que nós vemos ela com bastante frequência. Pela sua beleza, né? Elas chamam bastante atenção. É muito bonita para ornamentação de espaços, de casa, né? Arbustos, como a gente já tinha falado, são vegetais de pequeno portes, né? São plantas de pequenos portes. E eles são também bastante encontrados nos campos, que é também uma das partes da vegetação, né? Do bioma do nosso país que nós estamos falando. Os campos são abertos e têm a vegetação arbustivas, composta, a maior parte da vegetação dos campos é composta por arbustos, tá certo? O Pantanal. Pantanal é a maior planície inundável do mundo, devido às chuvas associadas às condições do relevo que lá ocorrem, provocando enchentes que cobrem grande parte daquela área. A Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais corresponde à vegetação existente na floresta amazônica e a caatinga, sendo típica dos estados do Maranhão e do Piauí. A Mata dos Pinhais. A Mata dos Pinhais ocorre principalmente na região sul do nosso país. Sua árvore é típica, é bem conhecida como pinheiro do Pará, caracterizada pelo porte alto e pela copa coberta pelos troncos finos. Ela é alta e tem a sua copa coberta de troncos finos. Outra é a vegetação litorânea. A vegetação litorânea existe ao longo de toda a costa do Oceano Atlântico, de forma bem variada, e é formada por plantas rasteiras encontradas nas areias da praia. Em algumas regiões do litoral também são encontrados coqueiros. Em algumas praias, né, nós também, além daquelas pequenas plantas, nós também encontramos coqueiros. A vegetação do mangue. A vegetação do mangue ocorre nos manguezais, áreas de transições entre ambientes terrestres e ambientes marinhos, que é quando a gente aqui no centro da cidade do Recife, ali naquelas marés, a gente sempre vê aquela área de mangue, que tem aquelas plantas que elas ficam tanto entre a maré quanto a parte do solo, né? Quanto a parte firme. Mas aquelas plantas elas sobrevivem ali porque é o seu ambiente natural, tá certo? Pronto, turminha do quarto ano, isso é o que tia Olivia queria passar para vocês na aula de hoje, tá certo? Eu vou deixar as atividades do primeiro assunto, a atividade da página 43 e 44, do segundo assunto, página 46 e 47, e do terceiro assunto, a página 51, 52, 53 e 54, tá certo? São exercícios bem fáceis e eu tenho certeza que com o assunto que nós estudamos hoje, vocês vão saber responder, tá certo? Qualquer dúvida, tia Olivia vai estar à disposição de vocês pelo WhatsApp, pelo YouTube ou até mesmo pelo Instagram da nossa escola. Tchau, tchau e até o próximo encontro.